pessoal, meu nome é Guilherme Yoshita, eu tenho 27 anos, eu entrei um pouco mais velho no Move do que o pessoal no geral, assim, eles entram, mas é até legal. Meu primeiro evento foi o Origins em 2013, eu sou, voltando um pouco assim, eu vou pro Nippon desde meus 7 anos, comecei no beisebol, fui pro tênis, joguei tênis de mesa, fui pro tênis, escutava falar do Move, mas assim, por N motivos nunca tinha participado nem nada, sabia do evento de julho, não sabia a profundidade que ele tinha. Até que em 2013, depois que eu entrei, foi meu primeiro ano de faculdade lá, aí eu conheci o Agumon lá, e aí ele começou a falar, pô, vamos lá, vamos participar, não sei o quê. Aí o primeiro movimento lá em 2013, que foi o 16º, eu consegui dar um migué nele ainda, de falar, pô, não vai dar, tem sub, tem hack pra fazer, não vai rolar não vou conseguir não. Fazendo pole lá, esquece, véio. Primeiro semestre, sem condição. Aí chegou o Origins no meio do ano, no final do ano, foi novembro, acho que foi em novembro de 2013, não tive muita escapatória, assim, foi meio que tipo, vamos lá, vai ser legal, que vai ser só voltado para os sócios e tudo mais, pra você conhecer um pouco e ver se você curte, se você não curte e tal, pra você conhecer mesmo, não vai estar fazendo nada mesmo, eu falei, tá bom, vamos, não tava fazendo nada mesmo, eu fui. Aí fui lá, era um dos mais velhos, assim, no geral o pessoal tinha, porque era 2013, eu já tava com 19 anos. 19. E assim, o pessoal muito de 15, 16 anos, assim, né? Mas foi legal, sabe? E pra mim impactou, foi um impacto gigante, assim, à primeira vista, que o pessoal que tava, eu conhecia um ou outro que tava lá, seja comissão, seja como mais apoio mesmo, desse primeiro evento lá do Origins que eu participei, e que eu conhecia de criança, tipo o Diego, e putz, pra mim foi um baita impacto eu olhar assim e falar, pô, ele tem minha idade e ele tá lá na frente, assim, eu via mó desenvoltura, passando atividade, não sei o que, organizando um negócio, e eu lá, tipo, 19 anos, beleza, legal, eu sempre fui meio nerd, assim, de escola, ia bem e tudo mais, mas, puta, a habilidade de falar, assim, para 2 pessoas que fosse, era zero. Tipo, zero de zero, assim. Se falassem pra mim que eu ia ter que apresentar alguma coisa, podia ser na escola, eu já travava. Então eu falei, pô, eu olhei pro cara lá na frente, assim, passando atividade para 50 pessoas, 40 pessoas, sei lá quantos participantes foram. Falei, porra, interessante, né? Assim, parece, pô, queria desenvolver essa parte em mim. Então, assim, foi meio que o meu primeiro contato que eu tive, e a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, do tipo, parece que eu tô atrasado. Acho que eu quero isso pra mim, sabe? Assim, eu quero tentar desenvolver esse meu lado mais social, pessoal, que ajuda pro profissional também, né? Porque hoje em dia tudo você tem que saber se comunicar. E eu falei, pô, beleza, saí do Origins e vou fazer parte. Aí comecei a ajudar lá, me chamaram, pô, vamos, o que tem no final do ano? Tem o Bonenkai do Nippon, que tem as barraquinhas lá, foi a primeira vez que eu fui lá ajudar, vender, fritar batata, conversa com o pessoal, começa a enturmar um pouquinho. Já conhecia o Rossome, que estava lá na época, o Dieguinho de antes, o Agumon estava lá, eu conheci na faculdade, então assim, meio que conheci antes também, e então ajudou bastante a enturmar um pouco mais rápido, né? E assim, fui muito bem acolhido, comecei a participar de algumas coisas assim, mais braçal mesmo, dessas coisas da própria entidade, para arrecadar um pouco de fundos para os eventos e tudo mais. Aí, em 2014, participei do meu primeiro movimento. Quase não participei dele, só que aí foi diferente, né? Eu queria participar, só que eu tive uns problemas de saúde que eu quase não fui.
E aí, assim, foi o ano que o Agumon coordenou e eu não tenho problema para falar, assim, eu tive problema com síndrome do pânico, etc e tal. E, assim, eu tava bem, foi bem, assim, um mês antes do movimento. Aí eu já tava tipo, puta, não vou conseguir. Eu não conseguia sair de casa, não conseguia fazer nada, não via ninguém. Não conseguia, que eu passava mal, assim, tinha crise de parar no hospital, mesmo com um remédio. Aí a psicóloga teve a brilhante ideia de falar pro moleque de 19 anos. Não, falou bem, assim, sabe? Eu tipo, olha, pra gente aqui, pra mim, pra você, pra sua família, é muito mais seguro, muito mais tranquilo se você ficar em casa, porque você está num ambiente controlado. Mas se você não se desafiar, daqui 6 meses seu cérebro se acostuma a isso, você não sai mais de casa nunca mais, você não vai conseguir mais. Aí eu falei, pronto. Porra, 19 anos, moleque, acabado de entrar na faculdade, 1 ano e meio de faculdade. Eu falei, não quero isso pra minha vida, né? Só que também, ao mesmo tempo, eu saía, botava o pé pra fora de casa sozinho, passava mal. Foi interessante pra mim, foi importante pra mim na época, que foi o que o Agumon tava coordenando, que assim, me deu um pouco de segurança. Porque ele, inclusive, conversou com a minha mãe, ele falou, qualquer coisa a gente tá aqui, a gente avisa, se precisar sair, pode sair, se não tiver legal no meio da semana, quiser ir embora, pode ir embora, não tem problema. E para mim foi importante ter essa meio que segurança, entre aspas, de ter um pouco mais, das pessoas saberem o que eu tenho, entenderem e não ficar perguntando, o que é? Só se acalma aí e tal. Não, tenha seu tempo, a gente está aqui se você precisar, se você se sentir mal, avisa, se você quiser ir embora, avisa, que ou a gente leva ou seus pais vêm. Então, assim, para mim foi importante, foi um negócio do tipo, juntou com a minha psicóloga e junto com o pessoal do Move, falei, vamos tentar. Foi a primeira semana, aí foi meu primeiro movimento, né? E foi a primeira semana inteira, desde que eu tinha começado a ficar ruim, que eu consegui passar sem nenhuma crise, 0. Foi a primeira semana, e é uma semana muito louca, assim, né? De energia, de interações que você tem. Você dorme pouco, porque, um monte de atividade, reunião, tudo muito legal, assim. E mesmo assim, os estudos falam, né? Se você dorme mal, a chance de eu ter uma crise é maior do que se eu dormir bem, por exemplo, na noite anterior. E lá aquela semana, assim, meu primeiro movimento foi um negócio tão mágico, assim, pra mim, que eu fiquei de um jeito... Confesso, assim, que, atividades marcantes mesmo, falar de atividade X, eu não tenho em mente, assim, mas todo o ambiente que se criou naquele momento, para mim, foi super importante, assim, né? E, de novo, ver o pessoal lá, e é um evento maior, que tem estrangeiro, vem gente de fora, eu lembro do pessoal que veio de fora, Peru, Paraguai. Esse ano não teve México, se eu não me engano. Enfim, começar a mencionar dá merda, né? Desculpa. Eu começo a mencionar, não vai funcionar, mas tinha estrangeiro, bastante gente de fora. E as atividades que a gente teve lá, assim, começaram a me despertar um negócio que eu não tinha. De pensar um pouco mais, esse autoconhecimento, pensar um pouco mais... até então, assim, eu era uma pessoa muito focada, tipo, fiz colégio, voltado já para prestar vestibular e fazer vestibular, entrar numa faculdade boa, da faculdade arrumar um trampo bom, sabe, assim, parecia que estava tudo traçado, assim, para mim. E só que faltava uma parte mega importante, que é esse lado meio que nosso. Esse lado, essa skill hoje chamam de soft skill, né? De essa habilidade de se comunicar, de socializar, de saber desde essa comunicação, uma conversa, até como se portar, como falar em público, como passar uma atividade, como passar uma dinâmica,
como se portar diante de alguém mais velho de um jeito, com os mais jovens de outro, saber identificar o público e como você se comunica, porque tudo muda, né? Então, assim, para mim esse primeiro movimento abriu um mundo que, para quem tinha tudo já meio que parecia traçado direitinho até, sei lá, seus 60 anos, deu uma bagunçada, entre aspas, mas no bom sentido. E aí eu saí desse movimento, passei super bem lá, não tive nenhum problema. Tem gente inclusive desse primeiro movimento que eu participei, que foi o 17º, que eu ainda converso até hoje, não todo dia, ninguém conversa com ninguém todo dia, mantém contato e tudo mais. E aí a partir daí que eu entrei de cabeça mesmo. Falei, acho que é alguma coisa que tá faltando para mim e que, pessoalmente falando, assim, na época fazia muito sentido eu entrar para me desenvolver, que era uma área minha, assim, que, era nota negativa, assim, não era nem zero, era pior que zero. Aí veio 2015, 18º movimento, o Kennedy e a Lala foram os coordenadores, né? Aí eu tinha na minha cabeça, assim, não, eu vou participar de mais movimentos. Eu quero participar. Aí o Kennedy me chama, Gui, vamos trocar uma ideia aí. Eu falei, pronto, né? O que ele quer trocar uma ideia? Eu já sei o que ele quer, eu vou falar não. Aí a gente foi lá no Espaço Caso, lá no café, lá em cima, lá. Aí ele virou pra mim, começou a falar tal, tudo de, a gente queria ser na comissão e tal, pá. Aí eu, não, Kennedy, eu não vou ser da comissão, que eu quero participar mais um ano. Aí ele falou, tá, beleza, respeito, mas eu acho que você tem muito mais a ganhar, assim, a aprender agora como comissão. Você participou, 17º e tal, tem bastante gente que participa 2, 3 vezes, tudo bem, mas você já é mais velho, absorveu as coisas, até pela idade, assim, a gente acaba absorvendo mais rápido, né? Vê as coisas de jeito diferente do que com 15 anos, assim. E eu acho que, assim, para você pode ser interessante, pode ser mais interessante ser da comissão, pra você ver como é que é o lado de cá e tudo mais, e aproveitar que ainda tem um pessoal mais velho ajudando, porque tava bem numa transição, CP tava lá ajudando ainda, tava saindo, já o próprio Agumon já tinha coordenado, já tava mais lá, ajudava, mas falava que não queria mais meter o bedelho, assim, né, dar muita opinião, deixar os outros fazerem. Então ele falou, nessa transição pode ser legal pra você. Aí eu falei, tá, ainda não me convenceu muito, mas vou pensar. Nem saí daquele dia assim, vou pensar. Aí pensei comigo e tal, falei, participei uma vez já, foi legal a experiência que eu tive em menor escala, claro, no Origins. Acho que pode ser um desafio interessante, vai. Resolvi, depois de um tempo aí, conversei com o Kennedy mais uma vez e tal, falei, beleza, vamos embora. Aí entrei na comissão, primeira vez que entrei na comissão de um movimento, começa a preparação meses antes e tudo mais. Primeiras vezes que eu tava que eu realmente peguei no Origins, eu não peguei nenhuma atividade, tipo, eu sozinho assim, pra eu tocar, ser uma da personagem principal, assim, de uma atividade, né? E no movimento já peguei uma ou outra, claro, com gente junto, não tem nenhuma atividade lá a gente monta sozinho, mas foi a primeira vez que
pensar atividade do zero, pesquisa, como é que o pessoal está fazendo, faz sentido, não faz, ter uma linha, a experiência de montar toda a linha do evento, evento de 9 dias, um de 3 dias para um de 9 dias, a linha é gigantesca e a gente quer impactar o participante aqui, e ver que para mim foi uma baita experiência no sentido de ver como que esse evento de 9 dias era construído e como que esse pensamento todo, esse planejamento era feito. A gente começa impactando no individual para ir para o grupo, a gente quer seguir essa linha, ou vice-versa, mas ter uma linha assim que fizesse sentido para não ser um negócio jogado, sabe? De ter uma atividade mais pessoal, para depois uma de grupo, para outra pessoa, não. E ver toda essa organização que tinha, para mim foi fantástico, assim, passou longe do que eu imaginava. Aliás, eu que nunca tinha organizado nada assim desse tamanho, na verdade a expectativa era zero, né? Não sabia o que esperar. E para mim acabou agregando muito. Fui comissão, tal, primeira vez. Lembro direitinho, no meu caso, assim, eu tenho essas coisas de, nem tanto das grandes atividades, mas de pequenas coisinhas. O 18º, se eu não me engano, foi o primeiro ano da Mirro, e eu lembro direitinho, assim, que eu falo com ela até hoje, que ela tava, no cantinho, assim, tinha 14 anos, tava no cantinho, na abertura, tipo, mó quieta, assim, meio que isolada, tipo, e eu lembro direitinho de chamar, trocar uma ideia, conversar, como é que você tá? Tudo bem, tá? Vamos tentar se enturmar um pouco mais, levar ela para um pessoal que eu conhecia, já de participante, e para falar, é a Mirro, tal, vamos lá, ela também vai participar, tal, se vocês puderem dar uma força, que ela veio sem conhecer ninguém. E assim, ela hoje é uma das vice-diretoras do Move, então acho que alguma coisa lá pode ter dado certo, sabe, assim, de essa pequenos gestos, assim, de olhar como é que o pessoal tá e tentar trazer todo mundo para a mesma sintonia, né? Bom, aí depois desse movimento, já nesse ano, né, que eu fui minha primeira vez comissão de movimento, tudo que tinha de eventos que o Move ou organizava ou ajudava, eu estava lá, ajudando, seja na comissão, seja só no dia, assim, meio que braço mesmo para ajudar, né, que sempre faz falta. E aí em 2017, eu entrei na diretoria, assumi a diretoria em 17, nos 20 anos, e eu, o Dieguinho e o Aká, a gente coordenou o movimento daquele ano também. Aí também, assim, experiência totalmente diferente, tinha sido comissão de tudo quanto era evento nos 2 anos anteriores, mas tinha muito pouca vivência de, diretoria, tem que ir lá fazer as coisas do clube, participar de algumas reuniões lá com o pessoal, com os outros diretores, e por mais difícil assim que fosse a comunicação, foi uma experiência diferente assim para mim, que também agregou de como se comunicar e até convencer um outro grupo de pessoas, né? Porque no geral, assim, lá no Nippon, naquela época, diretoria dos outros departamentos é tudo gente 40, 50, 60, se não mais. Foi uma experiência nova para mim nesse ano, e como
coordenador de um evento foi bastante desgastante, não vou mentir assim, mas foi muito proveitoso também, porque eu lembro bastante assim que a gente se propôs muito a olhar muito para a comissão, assim, menos para os coordenadores, né? A comissão via os participantes e tudo mais, mas a gente se propôs naquele ano a olhar bastante esse desenvolvimento da comissão. Então, assim, tem várias coisas que acho que o Dieguinho já até falou, que hoje faria diferente? Faria. Mas eu acho que o resultado final assim, foi bem interessante. Nada nunca vai ser perfeito, teve muito perrengue, teve muito problema, mas no geral assim, a gente conseguiu fazer um evento legal. Eu acho que a comissão, dentro do que a gente se propôs a fazer, ela se desenvolveu um tanto. No final ainda, a gente conseguiu fazer, junto com a ajuda de um pessoal mais velho também, tudo mais, que deu uma força pra gente por serem os 20 anos. A gente fez uma puta festa, veio gente... Nem lembro, eu tava tão nervoso aquele dia que eu nem lembro de onde saiu gente de lá. Eu lembro só que, pô, ô Gui, você vai ter que ir lá falar, né? Porque diretor da coordenação do evento, o Dieguinho vai falar. Mas você tem que falar como diretor do Move, né? Aí, ó, vai ter que ir lá, né? Assim, pô, 20 anos, não sei o quê. Tá. E assim, pra mim, que nem eu falei no começo aqui, isso foi 17, até 3 anos antes eu sequer imaginava subir para falar para 3 pessoas. E lá na festa dos 20 anos, já brincando, umas 300, 400 pessoas no Salão Nobre lá. Aí, pô, beleza, passei o dia inteiro, durante o movimento ainda bem que para esse que tem outros coordenadores também, né? Passei o dia inteiro trancado, pensando que ia falar, para 2 minutos antes de subir no palco, vir o Naoki olhar e falar: "Ih, legal, você preparou. Ficou bom, assim, é um bom discurso. Mas eu acho que você subir lá, por ser 20 anos, data comemorativa, não sei o que, falar o que significa para você, do seu coração, o que você tá sentindo. Pô, passou uma semana de movimento. Eu acho que vai ser muito mais você, vai ser muito mais genuíno." Aí em 2 minutos eu simplesmente eu peguei o papel, amassei, joguei fora e subi. Sem nada, assim, fui. E assim, pra mim como pessoa, foi bem desafiador, e com certeza lá eu dei mais alguns passos, sabe? Porque assim, independente de quem ouviu ou não ouviu, se escutou ou não escutou, depois que eu decidi lá, o Naoki veio falar comigo: "Ô Gui, parabéns." Ele veio parabenizar o que eu tinha falado. Não me pergunte o que era, não lembro. Ele veio parabenizar e falou: "Ficou bem melhor do que o que você tinha escrito o dia inteiro aí. Porque você falou..." Porque o Move é isso, né? Tem muito do coração, do sentimento. Então, assim, muitas vezes, claro, para algumas coisas a gente tem que se preparar. Uma apresentação, dados, etc. Mas para aquele momento era muito mais falar o que era, o que significava para mim, o que impactou a minha vida. E então, assim, em 2 minutos ele fez eu jogar fora. Subi lá, falei por 3 minutos, 4 minutos, sei lá. Quando desci, ele veio dar os parabéns, tal, que tinha saído super bem. E pra mim foi, porra, que legal, assim, né? Foi uma outra experiência que eu passei. Depois disso, não por causa do movimento. Final do ano, já mais pro novembro, dezembro, assim, tive meio que uma recaída
dos negócios do pânico, da ansiedade e tudo mais, e acabei meio que afastando um pouco do Move. Não teve uma passagem de bastão propriamente dita pro Diego, assim, de falar com ele, mas ele era um dos vices na época, sabia que eu estava ruim e assumiu, porque a gente precisava de alguém que principalmente representasse perante ao Nippon, né? Porque dentro do Move mesmo, pô, tem os diretores lá, tudo, mas, pô, somos iguais, não é porque eu sou eu ou você é você que eu mando mais que você. Não, dentro do Move todo mundo dá sua opinião, a gente vai junto. Mas tinha que ter um representante, pro clube tem que ter, e faz todo sentido. E aí nisso ele assumiu e fez super bem, porque eu tava sem condições nenhuma. E meio que aí, por tabela, foi quando eu comecei a me ligar que, tipo, pô, não era o jeito que eu queria sair, mas ao mesmo tempo o negócio continua andando e não faz sentido eu querer voltar agora, porque o pessoal já é um pessoal mais novo, que vai começar a tocar as coisas. Então eu comecei a ficar... Voltei a ajudar, mas mais como apoio, assim, pô, o pessoal vinha conversar, depois meu irmão coordenou um movimento, então assim, eu até ajudei ainda, mas aí já mais de longe, né? Foi quando eu comecei a sair um pouco. Foi basicamente essa, assim, a minha trajetória toda no Move. E aí, nesse meio tempo, em todos esses anos aí, tive a oportunidade de representar o Move em outros eventos. Fui para outros países, fui para o Paraguai, participei do Fênix, fui para a Argentina, para o Dali. Paraguai em 2015, Dali 16, fui para o Líder Câmbio agora em 2019. Mas esse aí, eu até falei pro pessoal, pô, se nem quiser me colocar ativo no Move, não tem problema. É que eu queria ir para lá. Eu queria participar, porque era uma das metas minhas, assim, né? De ir lá pro Peru, ver onde as coisas começaram e tudo mais, e fui também. E... é outra experiência. Participar de evento fora como estrangeiro é outra experiência. Me fez, primeiro, conseguir arranhar o espanhol agora, dá para se virar. Aprendi na marra, assim, só de e participar. Nunca fiz aula, não fiz nada, mas consigo me comunicar. Desde que eles falem devagar, você entende. Nas reuniões, você não entende direito, você pede, eles te ajudam. Então, assim, foi muito enriquecedor na parte cultural, assim, e na parte pessoal também, de você ver como as pessoas são, de trazer outras experiências para cá, principalmente 15 e 16, né? Para eu trazer experiências novas aqui para mim e também de ideias que a gente pudesse aplicar no Move e tudo mais, né? E também fui para fora, participei em Brasília, fui para Mogi. Então, assim, o Move acabou me proporcionando muita oportunidade de, pô, você vai representando o Move, você conta um pouco da história. Às vezes esse de ir para fora lá, estrangeiro, você tem que passar alguma atividade ou fazer alguma apresentaçãozinha cultural, tal, tudo, que tem gente que se assusta, mas é uma baita oportunidade também de você tá lá na frente, falar, se desenvolver um pouco mais, sabe, assim, sem muito compromisso até, porque eles deixam você falar em português, não entendem metade do que você fala, mas eles se divertem e isso aí tá valendo, mas você consegue trazer um pouco da ideia. E também, para quem não está acostumado a aparecer lá e tudo mais, é uma oportunidade, uma chance de pegar o microfone, aparecer e tudo mais. Então, para mim, assim, cada uma das viagens, assim, para cada uma eu tenho uma lembrança diferente de alguma coisa que me marcou e que valeu muito a pena, sabe? Bom, acho que só para terminar aí,
se tem alguma coisa que eu falaria pra gente que tá entrando, ou pra quem já tá, ou que possa vir a entrar, assim, uma coisa que o Move me trouxe, primeiro, o círculo de amizades, assim, que é o que eu mais levo, assim, pra vida, né? Que eu acho que depois de tanta coisa que você passa junto é mais natural, sabe? Do que o que você cria na escola, no colégio, faculdade, mesmo faculdade, trabalho, essas coisas. Porque é diferente. A gente vai por um mesmo ideal, tem N caminhos para chegar nele, mas vai pelo mesmo ideal, pensa de uma maneira diferente, assim, a gente não tá lá por causa porque eu quero ganhar dinheiro, ou porque eu quero ganhar isso ou aquilo, mas muito porque acredita no que tá fazendo, porque gosta e isso te ajuda a se desenvolver, a desenvolver algumas habilidades, assim, que lugar nenhum, curso nenhum, tirando o curso de oratório, essas coisas assim, mas graduação nenhuma, colégio nenhum te dá. Então, eu acho que se tem oportunidade, se pode ir, assim, seja participar de um evento fora, seja ser chamado para ajudar, seja qualquer uma dessas muitas coisas que a gente tem para fazer no Move, tem oportunidade, eu acho que tem que abraçar, tem que ir, que vale a pena, assim. De um jeito ou de outro, alguma coisa se aprende. Quando eu fui agora, 2019, pro Peru, eu era um dos mais velhos, já estava meio desconectado, eu sabia como ia ser as atividades, não foram as atividades em si que me trouxeram muita coisa, mas, em compensação, foi um ano que eu senti que eu aproveitei muito, que eu conheci um pessoal mais velho do Peru, assim, que, a gente trocou umas ideias que até hoje, às vezes, eu me pego pensando. Que a gente não encerrou a conversa, mas que são pessoas que são boas para você trocar uma ideia e pensar no que a gente faz, por que a gente faz, ter essas reflexões pessoais, assim, que eu acho que hoje em dia, assim, nos dias de hoje, a gente não tem mais esse estímulo para fazer isso, sabe? É tudo muito rápido, tudo muito conectado, e a gente está perdendo um pouco dessa individualidade, assim, de pensar na gente mesmo, no que a gente quer, no porquê que a gente quer isso. A gente não para pensar, e é importante ter esse tempo pra gente. E é isso.